Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM na rádio UniFM 107.9. Aqui é Jéssica Dalcin. Mais uma vez, mais um programa agora em agosto, prévia da Feira do Livro. Estamos com ainda pré-vendas, promoções em e-books, promoções em livros físicos na nossa livraria. Como a nossa pré-venda em julho foi um sucesso, tínhamos muitos lançamentos. E no nosso site todos eles estão com frete grátis e alguns brindes. Aí estendemos com elas até 18 de agosto. Foi ontem, né? Então tivemos uma expressão muito boa. A gente gostaria de agradecer muito a todos que engajaram conosco nessa campanha Salve o Livro. E teremos daí os lançamentos oficiais na Feira do Livro a partir de 23 de agosto. Nosso dia especificamente é 3 de setembro. Então, nos visite, estaremos lá na praça principal com os nossos autores, autografando os livros. Acompanhe as nossas redes, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. Hoje, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos, que é a nossa patronesse da Feira do Livro desse ano, professora Amanda Scherer, que já conversou conosco em 2022, dezembro de 2022, quem quiser recapitular a nossa conversa, aí procure no feed ali no Spotify, no YouTube. Professora Amanda, seja muito bem-vinda, agora aqui na rádio. Né? Eu que agradeço o convite, agradeço a gentileza dessa Jéssica, né, que é sempre um prazer falar com ela, né, sempre alegre, com esse sorriso maravilhoso, e fazendo questões super inteligentes, às vezes me apertando daqui e de lá, mas que vale. Um prazer estar aqui. Que bom, não? Fico muito honrada com a tua presença aqui, junto no Ineditados. E na nossa primeira conversa a gente falou mais sobre a tua formação, tu havia sido premiada, havia todo um reconhecimento sobre a revista, as revistas, né, que tu esteve à frente. E claro que é muito pouco, né? 1 hora para a gente conversar sobre uma história de vida. Mas, então, a gente tem bastante coisa para falar nesse episódio também. Vamos começar desse convite, né? Para tu ser patronesse. Como é que... Bom, eu estava lá, né? A gente, quando foi te fazer o convite, fomos em comitiva te visitar em Silveira Martins, na unidade UFSM Silveira Martins. E tu foi pega de surpresa. Nos explica essa surpresa. Tu achava, não via isso num horizonte? Conseguiram manter o segredo até os 45 do segundo tempo? Eu acho que mesmo passando o terceiro tempo, se é que tem, quando... Primeiro que marcaram uma visita, foi a Fabrício, né, secretária adjunta de Cultura do município de Santa Maria. E ao meu ver, assim, quando eu pensei... Mais uma burocracia, né? Não, eu digo, vem visitar o CDM, né? Mas quando eu vi vocês todos chegando, e boa parte dessa equipe o pessoal que também fez uma visita lá no Laboratório Corpus, quando ele era ainda lá no 16... E eu me lembro que, naquela época, eu achei que era recurso financeiro, né? Todo aquele pessoal chegando. Enfim, era para me dizer que eu era professora homenageada da Feira do Livro. E agora foi muito estranho, porque eu dizia assim, mas esse povo não sabe que eu fui homenageada há uma época atrás. Eles estão me convidando de novo como professora homenageada, para tu teres uma ideia que eu não imaginava nunca. Né? E realmente foi uma surpresa de receber porque é uma homenagem também, né? De ser a patronesse, de convite de ser a patronesse da Feira do Livro, de número 51. Né? Não é uma feira
vamos dizer assim, ingênua, sem muita experiência, né? É uma feira que permanece, né? Historicamente em Santa Maria, e pelo que eu sei, depois de Porto Alegre, é a maior feira do livro do interior do Rio Grande do Sul. E isso ainda traz mais responsabilidade. E eu imagino que tenha um significado diferente, até porque, na ocasião, nós ainda não tínhamos passado por todo o drama, né, das chuvas. Então, quando aconteceu esse convite, nós estávamos num outro momento, né? E se ponderou, talvez, até de não ter Feira do Livro, alguma Exatamente. coisa assim, porque foi uma situação... nossa Bem, praça, por exemplo, né, que estava em reforma também, precisou se protelar. Então, eu acho que ganha um significado ainda mais importante, que é a dessa retomada da persistência, e que, em certa medida, eu acho que até conversa com o papel do CDM, que também é dessa preservação, né? Eu acho que a gente não conversou muito da outra vez sobre o CDM, que é um projeto que tu carrega no colo, né? Conta como é que é essa relação, o papel dele para a comunidade. Então, o CDM, eu diria que ele deriva do Corpus, do Laboratório Corpus, que é um laboratório do Programa de Pós-Graduação em Letras, e que, na sua fundação, na sua criação, tinha um projeto que era História Literária e Linguística no Sul, né? E que reunia, que começava a pensar, vamos dizer, que tinha um caminho, uma direção para pensar sobre a história da linguística e da literatura nas antigas faculdades de letras do Rio Grande do Sul e depois do sul do país, Santa Catarina e Paraná. E a força da gente começar a receber, por exemplo, fundos, o que hoje nós chamamos de fundos documentais, né? Na época, o primeiro fundo foi, enfim, uma caixa, né? Uma caixa dessas azuis, né? De mercado, assim, dessas de mercado de papelaria, e dos filhos da Neuza Carson, que foi uma linguista importantíssima em Santa Maria, em uma época que, para se chegar, é ela que descreve a língua macuxi do antigo território de Roraima, e do lado brasileiro, né? Porque nós também temos uma extensão de comunidades indígenas do outro lado da fronteira. Então, de se pensar que a época ela levava em torno de 3 dias para chegar em Boa Vista, precisava de uma autorização não de governador, mas o território era muito ligado ainda à capital federal. E mais, Santa Maria, Porto Alegre, de ônibus da Planalto eram 12 horas, né? Quando não ficava atolado, quando não arrebentava pneu, enfim. Isso aí era mais ou menos em que anos década? 70, anos 70. Lembrando, tu não era nascida ainda. Lembrando que CDM é Centro de Documentação e Memória, né, para os nossos ouvintes. Então, e acaba se tornando um local de repouso dessas documentações. Né? Quando a gente começa a divulgar essa famosa caixa, que hoje tem em torno de quase 500 documentos, entre documentos e livros, que depois nós fomos agregando, nós recebemos mais, vamos dizer assim, mais material que as pessoas ficaram sabendo. A partir dele, nós vamos ter outros colegas também de letras que começam essa doação. No início, parece que tudo se relaciona à história do curso de letras, né? Essa formação. E as primeiras pesquisas. Nós temos que pensar também que, anos 70, nós não tínhamos assim, uma massificação da pós-graduação no Brasil em letras, né? Então, a Neuza Carson é um referencial como pesquisadora, né? E depois disso nós recebemos um bocado de coisa, mas a gente não parou por aí. A gente começou a receber livros também, a gente começou a receber revistas e documentos.
Eu quero voltar um pouquinho à Neuza, porque quando a gente fez uma exposição no Centro de Artes e Letras sobre o acervo da Neuza, a gente se deu conta também que o acervo da Neuza diz muito da história da universidade. Então, tu tem cartas dela pedindo a chefia para viajar e a chefia da época dizendo que ela fez o concurso para ser professora e que não tinha que viajar. Coisa que hoje é normal na nossa vida, certo? Dizer para o chefe, apresentar documentação, olha, eu fui convidada, enfim. E isso também tem muito da universidade. Nós temos uma coisa em pauta que não é nova, mas que ainda é muito crescente, que é a própria internacionalização. Quer dizer, não é para além do país, né? Não exatamente. É dentro do país, já não é mais o limite. E a Neuza está na origem dessa criação do que a gente chama hoje, na Federal do Rio de Janeiro, um centro de documentação de línguas indígenas, certo? Hoje não tem esse nome. E ela fez uma viagem em férias, os principais, vamos dizer, teóricos descritivistas de línguas na Europa, tentando agregar vontades internacionais para a criação desse espaço. Hoje esse espaço existe, tá? Pertence à Federal do Rio de Janeiro. Mas o que eu quero trazer também, é muita coisa para falar do CDM. Foi daí que a gente começou a pensar que nós... Bom, primeiro que no espaço que nós tínhamos do corpus, nós estávamos ficando soterrados, né? Enquanto espaço para guardar, né? E nós até estendemos, à época, mais uma sala no prédio 40 do Centro de Artes e Letras, do prédio onde fica a administração, quando, em 16, aparece essa... vamos dizer, pelo convite do professor Baiar, à época que ele estava à frente disso, da gente ocupar o prédio da antiga UDESM, né? Que havia toda uma avaliação para o encerramento, enfim. E nós começamos, então, a pensar nesse espaço e colocar como projeto, à época, o Centro de Documentação e Memória. E, a partir daí, nós hoje temos praticamente, eu diria, quase 3 salas e um corredor com muita coisa. Tá? Recentemente, nós recebemos um arquivo, vamos dizer, um acervo de... Eu não quero ofender o pessoal da arquivologia, mas eu posso definir isso aí depois, mais tarde, de alguém que foi, eu diria assim, o enciclopedista brasileiro, quando ele começa a traduzir Barça, Larousse para o Brasil. Então, você tem primeiras edições de Barça, Larousse, você tem mais uma assim, eu não posso numerar aqui, porque até eu esqueço a questão numérica, mas você tem uma coleção de dicionários, porque como ele era tradutor também para a Companhia das Letras, para a Editora 34, ele foi também tradutor da Record. Ele ia cotejando outras línguas para poder fazer essa tradução, vamos dizer assim. Então, além de dicionários de várias línguas, inclusive de russo, tá? Você também tem livros que ele traduziu, contratos que ele fez com traduções, e você tem uma coisa que é fantástica, que eu conheço um colega que se interessa por isso e que trabalha, mas não é só ele, mas, enfim, ele tem uma tese sobre isso, que é o Felipe Marcel, que a gente está trazendo, até dar um spoiler aqui, a gente está trazendo agora para novembro na JAI. Ele trabalha com a história da enciclopédia no Brasil. E o sonho dele é conhecer verbetes. Como é que esses caras faziam os verbetes? Como nós chegavam a uma definição, né? Então, nós temos esses verbetes. E é muito enlouquecedor, porque é uma época que tu não tem scanner, que tu tem máquina de escrever ainda, que tu precisa apagar com a Errorex ou sei lá o quê, e que você tem, por exemplo, você
Você revela a fotografia e é daquilo que seria o negativo da foto que vai para a impressão. Desde a impressão, historicamente, você vê isso no Brasil. É um recorte histórico. Exatamente. De espaço, de tempo, do contexto social. E isso é quase que encapsulado no acervo de uma pessoa. Exatamente. Né? Ela traz uma viagem no tempo, aquilo ali. Exatamente. Quando foi o Zeca do Direito que nos sugeriu, veio de Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá é do lado de Niterói, ali, uma das praias famosas ali do lado de... Perdão. Do lado de Niterói. E ele perguntou, o que você quer? Tu quer livro? O que você quer? Eu digo, eu quero tudo, porque quando eu fui atrás do Donald, que agora eu não saberei dizer o sobrenome dele, porque é um sobrenome bem difícil, eu vi que ele era um tradutor. E eu sei, a partir de leituras, enfim, que o Drummond foi um tradutor de uma das enciclopédias da Barça, né? Você tem Rubem Braga como um dos tradutores da Larousse. Quer dizer, esse homem não fez essa tradução sozinho, né? E ele se garantiu através também de escritores. Então, os livros são fantásticos. As enciclopédias, os dicionários são fantásticos. Mas eu sou apaixonada por esse lado que é como produzir, no sentido de traduzir, algo que já está posto e determinado numa cultura X para a cultura brasileira. Porque não é só fazer a versão do verbete. Esse homem trabalhou muito e metodicamente, e eu acho que até compulsivamente, para adequar coisas que hoje qualquer menino brinca na tela do computador. Certo? Uma cultura, ela se dá, né? O povo se dá muito pelas suas palavras. Então, realmente, pegar e fazer essa localização de um termo que muitas vezes é entendido de outra forma na outra cultura. Isso. A própria definição do que é cultura. Exato. Tu vai traduzir, mas tu também vai fazer. É muito bonito. É muito bonito. E, extraoficialmente, nós recebemos, mais recentemente, uma biblioteca que está em estado bem problemático. E, nessa biblioteca, você tem, por exemplo, a Divina Comédia, em 2 volumes. Você tem, datando de 1868, tá? Uma edição ilustrada. Você tem João do Rio com a primeira edição do cinematógrafo. Tá? Então, você tem coisas assim que são fantásticas. E eu, como adoro ler, adoro tocar num livro, tá? Pouco importa ele, que seja uma revista, que seja uma tese, eu adoro o papel. Eu sei que isso hoje é antiambientalista, tá? Mas eu não só acho que é interessante o papel, e ele vai ficar, por mais que a gente tenha determinado o fim do livro, ele vai ficar, e ele vai ficar por esse trabalho também da editoração da coisa. Hoje, basicamente, os nossos alunos mexem com xerox, que é um escândalo, ou então com livros que estão de forma alternativa, vamos dizer assim, na internet. Sim, então, eu me sinto pessoalmente ofendida, trabalhando numa editora, quando algum colega me diz, me manda o PDF, porque normalmente é um PDF escaneado numa péssima qualidade. Exatamente. Não peça para mim. Não, eu digo, essas crianças de letras hoje, eles não conhecem uma capa de livro, eles não conhecem o trabalho que é
editar um livro. É trabalhoso também no computador? É. Mas o quanto tu tem no toque uma história da edição. Tá? E é isso que nós estamos no CDM hoje, também tentando entender e historicizar essas edições. Nós recebemos, há 2 anos atrás, sim, eu acho que foi 2 anos atrás, nós recebemos uma série de fotografias do professor Valandro, que foi nosso reitor. E vamos dizer, essas fotografias, esses álbuns encadernado, que é uma coisa mais difícil que tem para fotografia quando você tem como acervo, é saber quem são, a data. Isso é muito difícil, né? E até para determinar, para não ficar aquele aproximadamente, enfim. E nesses álbuns, tu tens a descrição do momento, tem quem tem, o que é, e é muito legal. Isso foi doado pelo o Luiz Fernando, que da Educação Física, que a avó dele foi, eu acho que a segunda esposa do Valandro, e que passou para ele para fazer uma doação. Então, quando eu penso também esse horror que foi, né, que foram as enchentes no nosso subsolo, né, da reitoria, talvez nós tenhamos hoje fotografias que sejam únicas, entende? Se elas já foram digitalizadas, porque o DAG também faz isso, e é um trabalho maravilhoso lá, talvez nós tenhamos essas... Mas eu não quero considerar raridade. O que eu quero dizer, o quanto também tu ter da mesma pessoa em diversos lugares, certo? Sim. Porque nesse positivismo que nós vivemos, nós achamos que tudo tem que estar centrado. E, no meu entender, isso não tem como ser uma centração. Até porque nós iríamos trabalhar com um conceito de totalidade, e totalidade não existe. Em nada existe a totalidade, né? A Rodinesco, que trabalha com a história do Freud, por exemplo, ela vai dizer que todo arquivo tem uma mania de excesso e que, ao mesmo tempo, todo arquivo é uma ausência, porque tu não tem como ter tudo. Então, hoje nós temos sei lá, eu não saberia te dizer aqui, mas eu imagino que uns 15 acervos. Mas nós andamos aí com um projeto também para o futuro e vamos ver o que vai dar. E esses acervos, voluntariamente, as pessoas se dirigiram a vocês? Sim, sim. Todos eles são... e é muito... quanto mais visibilidade nós temos, mais as pessoas nos procuram. Se torna uma referência, né? Por exemplo, nós estamos com uma coleção muito interessante, vinda da Aristilda Hecker, que é uma homenagem póstuma, né? Da nossa feira também. Que a Rosângela, irmã dela, nos fez, que é uma história não muito tratada sobre os autores rio-grandenses de interior, porque a gente quase sempre conhece aqueles que passaram por Porto Alegre e ficaram, né, na história. E é uma coleção, eu imagino que em torno de uns 100 e poucos livros, muitos deles artesanais ainda, da maneira de editar, e que contam um pouco dessa história da escritura gaúcha, vamos dizer assim, desse lugar da escritura gaúcha. Então, para ver, a Aristilda veio via Rosângela, né? Que me conhecia de comissões, enfim, a Rosângela Hecker também, né? Sim. E quando ela faleceu, depois que ela faleceu, sabe aquela coisa que a família tem que esvaziar a casa, tem que, né? O que tu faz com isso? E aí, bom, eu fui até lá e escolhi algumas caixas, porque era impossível pegar tudo, né? E até uma parte foi também para a biblioteca pública. Então, aos poucos, nós estamos, eu diria assim, assoberbados de livros,
mas ao mesmo tempo eu sou apaixonada. E o pessoal que trabalha junto é apaixonado por essa coisa que é fantástico, né? Trabalhar. Às vezes eu digo assim, meu Deus, eu queria parar, me aposentar, e vou me aposentar, né? Garanto aqui que eu vou me aposentar. Em 2022 eu já ouvi esta promessa. E para poder sentar e ler, sabe? Ler, olhar com mais tempo. Tem muita coisa boa, muita. Tu também tem muita coisa da Aldema, sobre toda essa alfabetização em zona de fronteira, principalmente Roraima. Tu tem as cartilhas confeccionadas pela comunidade Macuxi para alfabetização do Macuxi, depois de escrito, né, de transcrito, depois de ter a descrição, e do português. Tu tens a antiga Biblioteca da Aliança Francesa, que é fantástica. Você tem Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que toda a feminista lê, em primeira edição, coisa que na França você não toca, porque é uma primeira edição, né? Porque tem aí toda uma história também desse movimento, mas também por ser primeira edição, ela não aparece, né? Aparece a segunda, a terceira, em casos assim que tu estejas fazendo uma pesquisa muito minuciosa e que tu precisa. Então, tu tens uma enciclopédia da Larousse, mas ricamente ilustrada, de início do século XX, de 1904, 1909, 1912, que os volumes, até por uma questão de edição, não eram feitos né? Os volumes não eram feitos no mesmo ano, né? Tu tinha o volume 1, depois vinha o volume 2, depois vinha o volume 3. Impensável isso hoje. Impensável hoje. Pois é, e aí esses materiais, alguns vêm, então, das doações das pessoas que procuram o CDM, mas esses casos mais específicos, por exemplo, o da Simone de Beauvoir, tem alguma coisa a ver com a parceria? Foi um convênio com a Aliança Francesa? Com a Aliança Francesa em 2013? Como é que foi? Como é que foi a doação? Como é que foi a atuação? Porque esse material, e da Aliança Francesa a gente não tem só a biblioteca, a gente tem, assim, nós tivemos um diretor muito bom numa época, apesar de eu não ter gostado dele, da política que ele fazia, hoje eu vejo que ele é hiper importante para a gente pensar a relação da Aliança Francesa com a universidade. A Aliança Francesa que patrocinava as exposições, os concertos. Você tem um arquivo com o folder, o recorte do jornal que saiu, o convite. Você tem, praticamente, você reconstitui a exposição, o concerto, né? E aí foi também com o Zeca. Meu Deus, daqui um pouquinho vem, nada como ser meu aluno quando pequenininho, e agora não consigo lembrar mais o nome dele. É do direito, Zeca. Perdão, Zeca, você está me ouvindo? Mas então, se é Zeca é porque é carinhoso. É, né? Carinhoso. E quando a Aliança Francesa foi fechada, ele tinha débitos, ele era o contabilista, enfim, ele acabou ficando com a biblioteca. E essa biblioteca fazia 18 anos que estava no sótão da casa dele. Nossa. Até que, quando a gente abriu, então, de fato, o CDM em Silveira, ele me procurou para saber se eu não me interessaria, né, sobre. Também me perguntou, o que tu quer? Eu digo, eu quero tudo. Inclusive, você tem materiais audiovisuais, sabe? Coisas de época, assim, que são impensáveis. Tu bota um adolescente de 16, 17 anos para ver isso aí, eles não têm ideia do que é.
Não, e o receio de que se perca. Exato. Nessa coisa de fazer a escolha, né? O que tu quer? Né? Imagina deixar algo para trás e depois saber que aquilo ali foi extraviado, perdido, enfim, é muito difícil. A gente tem retroprojetor de época, de passar os filmezinhos fixos ainda. Enfim, crianças como tu não sabem nem o que é isso. Não, alguma coisa. Não só tão A nova gente tem assim. o luminoso da Aliança Francesa, sabe? Esse luminoso que vai para o lado de fora, né? E que a Aliança, quando se mudava, levava junto. Nós temos o luminoso e o luminoso funcionando aí. Ah, que legal. E eu fico imaginando esses recortes da história, né? Que vão parar... Por exemplo, no caso ali da Aristilda Heck, ela tinha um olhar sobre o mundo que fez com que guiasse para aquela curadoria, para aquele tema e para esse tipo de pesquisa que ela fez. E assim se replica em todas essas histórias de vida que vão parar lá no CDM. Então, é também saber um pouco de como que essa pessoa enxergava as coisas, né? Também. E ela, como ela também escrevia, né? Escrevia poesia, enfim, eu acho que tem muito disso. Mas tem a preocupação, né? Desse guardar, desse ler. São livros bem marcados, tu vê que eles foram lidos, enfim. E tu tem aí uma outra preocupação, que eu acho que, não sei, eu acho que poderia ser da Aristilda, que é o fato dela também fazer hinos, né, municipais. Por exemplo, além de fazer o hino da Brigada, né, vai embora do município de Santa Maria. Ela também fez, por exemplo, e a gente só ficou sabendo quando a gente foi tratar do acervo dela, e a gente sonha em recuperar, ainda não consegui convencer a Rosângela, o hino de Silveira Martins. Que faz todo sentido. Né? Sim. Porque ela tem aí, né, um músico que faz isso, ela tem ilustrações, ela tem esses rascunhos, né, de como ela chega nessa versão final. E isso, para mim, faz parte da história do município. Porque como que tu não sabe quem é, quem fez o hino da tua cidade? Né? E, enfim... Eu acho que tem coisas aí que são muito... tudo é muito interessante. Né? Eu morei no estrangeiro, morei na França, viajei muito, já viajei muito eu acho que até a pandemia, viajei muito mesmo. Adorava visitar esse tipo de centro de documentação. Eu trabalhei, me interessei muito, numa certa época, sobre essa problemática de língua universal, de língua internacional, já que eu trabalho na linguística e trato do conceito de língua, tá? E língua como arquivo também, não do ponto de vista da descrição, mas do ponto de vista, eu diria assim, desse contexto, o que faz com que eu diga na minha língua é melhor, mas o que é minha língua, né? O que é falar, o que é dizer, o que é se constituir pela língua. E eu me lembro que, à época, eu fui à Suíça, não consigo lembrar o nome da cidadezinha, olha só, meu Deus do céu, a velhice está chegando. Uma cidadezinha, para nós, uma cidadezinha. E... eu fui atrás de um centro de documentação sobre a língua internacional, que a época não, se chama assim. E qual não foi minha surpresa? Que você tem um prédio enorme, com 3 subsolos, só de arquivo, só com arquivo deslizante, sobre essa ideia. E eu me achando a rainha da cocada preta, achando que só eu estava querendo me interessar sobre essa problemática, porque a gente diz, o inglês é uma língua internacional, né? Mas o que é isso, né? Ou o que é uma língua universal? Essa procura dessa ideia, né, dessa utopia de uma língua que, né, dessa volta
vamos dizer, essa demanda bíblica, essa ordenação bíblica, né? Sim. E que aí essa vontade que tu tem ainda de desbabelizar o mundo a partir da língua. E isso também me fez pensar mais tarde sobre a problemática do ensino da língua. O ensino da língua que a gente diz estrangeira, o ensino da língua que a gente diz segunda, o ensino da língua que a gente diz língua-alvo. Né? Eu gosto demais dessa história. Da língua-alvo, me parece sempre que é alguém que vai morrer pela... Mas, enfim... É uma nomenclatura científica. Questões que a gente fazia, né? Questionamentos que a gente fazia mesmo na escola. Isso. Eu, enquanto aluna, me questionava muito da importância do inglês, sim, mas, ao mesmo tempo, da falta de um espanhol bem dado, naquela ideia de que saber o espanhol era meio o portunhol, né? Aquela coisa assim, não, a gente mais ou menos já sabe, então não precisa dizer, gente, tá tudo errado. Então... o fato mesmo da gente pensar que com uma língua tu atravessa o mundo, tá? Como se essa língua pudesse ser, além de internacional, universal. E aí, quando a gente está tratando, não sei se eu posso me estender nisso. Com certeza. Quando a gente está tratando essa relação do internacional com a ideia do universal, a gente está esquecendo que quem fala a língua é o sujeito. Isso é uma conversa que a gente faz muito aqui do local e do global. A gente volta e meia vem nesse assunto. Né? Mas tem assim, ó. Quando eu estive na China, né? Em Macau, mas tive que descer em Hong Kong para pegar o barco para ir a Macau, enfim, Macau mesmo. Né? O inglês falado lá, eu não entendia, certo? Porque tu tem aí toda uma relação com a língua a partir de uma língua que é tonal, por exemplo, tá. Né? Esse inglês vai estar nessa tonalidade, entende? E isso, por mais que tu consiga identificar depois essa marca que não parece inglês para ti, mas que tem um inglês no meio, isso aí não leva nem a uma universalidade e nem a uma internacionalidade. Eu vejo pela revista Fragmento. A ordem, para tu seres uma revista internacional, é que todos os teus textos da revista estejam em inglês. Mas as duas revistas que primam por isso há 10 anos, tu manda o texto em português, tu é avaliado em português e a responsabilidade do inglês para a publicação é tua. Mas o texto em português não é colocado lá. Então, o que é internacionalizar? É ter o texto em inglês, e que em inglês? Sim. Nunca se tem nenhum texto em outra revista. Não se tem um texto interditado porque o resumo não está bom, porque é sempre o texto que entra em jogo. E que se tu olhar os resumos, eu fiz uma fala uma vez mostrando o quanto eu, que não sei inglês, li esses resumos, porque esses resumos quase sempre é feito por alguém que não é da área, mas que sabe inglês, e aí tu coloca ainda numa redação que é bem aportuguesada, certo? Sim. E o que é internacionalizar, então? É possível divulgar uma pesquisa. Eu tenho uma amiga que trabalha na Alemanha e que, em Frankfurt, com uma revista do Max Planck, que é um instituto tipo Madame Curie, né? Oswaldo Cruz, no Brasil. E, é científico. Né? E ela, quando ela pega textos em inglês,
advindo do mundo todo, porque ela é editora-chefe, ela diz que a maioria dos textos é de uma criança de 7 ou 8 anos. Porque é um inglês que muitas vezes a pessoa não Uma tem... outra palavrinha que é não vai ter horrível, é vocabulário. inglês básico. Sim. Tá entendendo? O que é básico para divulgar? Numa ciência que precisa, como a nossa, da argumentação, se perde isso. Da minúcia, né? Sim, quando tem uma ciência aplicada, que tem formulações que estão aí e que vão verificar, que é em cima de dados e de fatos, eu acho que talvez seja mais fácil, entre aspas, de escrever, de passar para uma outra língua. Mas quando tu tem uma ciência como a filosofia, como tu argumenta uma forma de argumentar em português que tu não vai ter equivalente exato na outra língua. Tu vai sempre fazer modulações, tu vai sempre movimentar. Eu sei disso porque quando eu faço um texto em francês, quando eu passo para o português, que eu passo, mas eu peço para alguém passar, esse texto está modificado. Ele está modificado. Porque não é a mesma forma de argumentar, por exemplo. Mas esse não é o assunto da... Não, mas eu acho interessante algumas tergiversações, porque nós temos uma relação muito próxima com a língua, né? com a nossa linguagem, e a forma como a gente entende as coisas, inclusive a parte, não é só a parte semântica, a parte cognitiva, né? Existem estudos que mostram que o nosso cérebro se conforma com o nosso entender o mundo, se conforma com base na língua. Se acostuma. Então, o jeito de pensar de um japonês, e agora, claro, eu me recordo do filme... agora também, não vou esquecer o nome do filme. Mas é o filme A Chegada, eu acho que é. Que são alienígenas que querem pela parte linguística no filme é interessante. Porque é a pessoa que consegue interagir com esses alienígenas como que desbloqueia coisas da sua mente que ela não era capaz de fazer antes. Só por fazer outras conexões. Então, quem estuda, né, os povos que lidam, a sua linguagem se dá por ideogramas. O entendimento deles, fazer uma tradução do chinês, por exemplo, os mesmos ideogramas, dentro de determinados contextos, podem significar uma coisa ou outra. Isso para a gente, que é mais, talvez, paulatino ali, né, uma coisa... O polissêmico é mais estreito, vamos dizer assim, né? Então, eu acho legal quando a gente está falando de memória, quando a gente está falando desses acervos todos, esses modos de ver dessas pessoas que vão lá para o CDM, então tem a ver. Sim, eu acho que a gente tem que ser criativo, né? Tem que buscar links nessas conversas. E, claro, dentro da tua experiência, eu fico imaginando também poder... ir se tornando referência, né? Tem quantos anos já o CDM? O CDM, de fato, como espaço, ele está desde 2016. Tá. Mas ele já vem antes, desde 2026. 16, nós estamos em 24. Brabo isso aí. Eu vi aqui que algumas atividades dele já aconteciam em 2012, 2013. Isso. Então, ele, na verdade, passa... já tem mais de 10 anos, né? Sim. E desde 2016, lá em Silveira Martins. Lá em Silveira. A se constituir mesmo como um espaço, centro de documentação e memória. Entende? Porque nós fomos participando de diversos editais para equipamentos, editais de CNPq, do tipo universal, do pesquisador gaúcho, enfim, outros editais também da FAPERGS, e nós fomos adquirindo, por exemplo, estante deslizante, fomos adquirindo mesas de higienização, entende? Nós tínhamos isso
quando nós conseguimos esse espaço, de fato, em 2016, na UFSM. Hoje, o UFSM Silveira Martins. 16 ainda era o DESM. Né? Então, e dentro do reconhecimento, até da ocupação desse espaço lá para a comunidade, como é que... Porque eu vejo, né? A gente visita, quer dizer, traz uma vida diferente, uma circulação diferente lá para Silveira Martins. Então, nós temos até hoje um grande problema, que é o problema de transporte, né? Que o transporte do município, no município, não é um transporte... É um transporte para quem trabalha em Camobi. Né? Então, o horário de ônibus é esse. Sim, Camobi, que é o nosso bairro aqui de Santa Maria, que é onde fica a universidade. É um bairro mais meio do caminho, né? Isso. Embora ele vá até a rodoviária. Né? Mas você tem esse horário, né, de ônibus. Que isso basta consultar na página da prefeitura, você tem horário, tudo bonitinho, onde é que ele para. Mas é um braço da universidade que não tem um acesso pela universidade. Não tem. Isso... Olha, hoje está centrado 2 dias para um projeto só em Silveira. E é bem difícil. Eu carrego todo mundo. Mas, assim, nós já tivemos doutorando de Unicamp, nós temos um bocado de visita, certo? Que quase sempre pega o seu carro, né? E sobe pelo seu carro, com o seu carro. Mas nós temos horário de visitação, horário de consulta, nós temos a página, nós temos uma página que é a nossa página, não ligada à instituição, o FSM, que nós conseguimos conseguimos recursos para fazer diferente, porque a nossa está sempre em cima dessa ideia de tempo, que vem isso, depois vem aquilo, quando se recebeu o acervo, né? Em que pé está higienizado, tem catálogo, não tem catálogo. E nós também temos a página nossa, dentro da universidade, que aí está dentro da UFSM Silveira Martins. Tá? E ali você tem um formulário para agendamento, nós temos visita. Isso é muito interessante de pensar, né? Eu acho que o que mais dificulta, de fato, é o transporte. Sabe? De não ter um horário, de não ter... da universidade, chuvas, né? Como é que ficou a situação para Silveira Martins? Como é que teve alguma... Olha, em Silveira, sim, porque inclusive arrebentou um enorme buraco, estourou, né? Em frente ao antigo prédio, Exato. em frente ao... E feio mesmo. Feio mesmo também... abarcou uma parte muito importante da universidade, porque tem um riacho que atravessa, né, o município. Mas o prédio ficou em segurança justamente pela configuração da construção dele, Exatamente. Né? Muito mais por causa disso do que qualquer outra... Um prédio histórico. Mas nós perdemos todo o acesso, vamos dizer assim, que a gente tinha o pomar. Hoje a gente precisa passar por dentro, entende? Que antes tu não precisava ir. Enfim, nós temos problemas, né? Vários desse tipo. E o prédio novo, que é onde nós estamos com o CDM propriamente dito, porque no que a gente chama o antigo, né? Que é um prédio de 1904, e que foi inaugurado em 1907, e que é um prédio tombado, inclusive, nós temos um mini auditório. E temos também uma sala de exposição. Né? E depois, no prédio novo, nós temos uma sala de trabalho que dá para o pátio, que é belíssima, né? Que tem a torre redonda, né? Tem todas essas histórias que se contam, né? Sobre Silveira. E você também tem 2 salas de acervo. Né? E nós estamos com a previsão de receber mais outro acervo, também de biblioteca. E aí
o sapato começa a apertar. Eu imagino, porque na ocasião da minha visita já havia um acervo bastante grande que estava sendo decupado, analisado, e já se falava na quantidade, isso faz o quê? Um ano, mais ou menos, né? Da quantidade de material que estava vindo e que realmente os espaços começam a ficar exíguos. Então, com essa visibilidade, claro, agora temos... nós temos uma demanda, como é que eu dizer, uma visibilidade pela nossa página que é extraordinária, tá? Que é realmente extraordinária, do número de pessoas de consulta, do número de... Né? E nós temos uma pessoa fantástica também, fora a gurizada toda, que também é maravilhosa. Nós temos a Ju, a Juliana, que é moradora de lá e que é terceirizada, que é arquivista de documentos, e que tem aí uma formação fantástica, entende, para a questão midiática. Então, boa parte eu diria, 90% do Instagram está com ela, né? E também toda essa reconstrução da nossa página pessoal está com ela. Nós estamos lançando agora, e nós vamos ter, deixa eu fazer também uma publicidade. Claro. Nós vamos ter em setembro, no 23, 24, 25 ali, de setembro, nós vamos ter o famoso Seminário Corpus, que é o seminário que deu origem ao Laboratório Corpus, que começa lá em 99, em Vale Vêneto, né, com um bocado de gente, com um grupo de professores e professores nacionais também e estrangeiros, pensando sobre a construção desse laboratório, e que é o 28º Seminário Corpus, que acontece em setembro. E por que eu lembrei disso? Porque tu me perguntaste algo antes e eu resolvi fazer a publicidade do Laboratório Corpus. Sim, e no evento do Laboratório Corpus, nós estamos com uma tarde inteira no CDM. E nós tivemos um acervo também importantíssimo da Freda Indurski, que é uma professora aposentada da URGS, uma grande analista do discurso, e que nos cedeu um volume muito importante sobre análise do discurso, inclusive com livros em francês, e que ela vai abrir, ela vai estar aqui, ela está com 85 anos, ela vem a Santa Maria para o Seminário Corpus, e é ela que vai apresentar o próprio fundo documental Freda Indurski. Então, você tem aí mais atividades, né, para a gente... Sim, e a pessoa, ela mesma, poder, né, fazer isso. Eu estava olhando aqui no Instagram, né, @CDMUFSM, tudo junto, né, e tem aqui uma agenda de eventos, postagens sobre... o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Isso. Né? Então, não à toa também a nossa conversa hoje trazer sobre isso. E o site o site CDMUFSM, tudo junto, .com.br, né? Também pode ser fonte de mais informações. Professora Amanda, estamos nos nossos minutinhos finais. Muito obrigada pela tua presença aqui, sempre tão generosa em compartilhar conosco essas histórias. E vida longa aí ao CDM, vida longa Amanda Scherer. Vida longa Amanda Scherer, não sei, mas vida longa ao CDM. E parabéns mais uma vez por ser a patronesse da nossa...